Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 11, o versículo de número 25. O Senhor Jesus, ele ressuscitou durante o seu ministério pelo menos 3 pessoas. E estas ressurreições que o Senhor Jesus promoveu são ressurreições que ilustram a obra de Jesus quando ele entra na vida de um homem e na vida de uma mulher. Durante toda a Bíblia, o pecado ou o estado do homem no pecado é simbolizado pela morte. Aliás, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também que o dia que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem rebelou-se contra Deus e aconteceu ali uma morte. A palavra grega para morte é a palavra thanatos, e thanatos quer dizer separação. A morte, no conceito bíblico e teológico, não é a cessação da atividade do córtex cerebral, porque assim é que define morte segundo a medicina. Mas para a teologia e para a Bíblia, o thanatos, a morte, acontece quando ocorre a separação. E a Bíblia fala de alguns tipos de morte. Por exemplo, a Bíblia fala da morte física, em que a alma e o espírito se separam do corpo. Eclesiastes 12:7 diz que o corpo volta à terra, pois o pó volta ao pó que o deu, o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus, e a alma tem a sua destinação eterna. Esta é a morte física, é a separação das estruturas físicas. Mas a Bíblia também fala de uma segunda morte. Ela fala da morte espiritual, que é esta morte que é retratada em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz para o homem que o dia que ele comesse da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. O homem comeu e morreu, no sentido espiritual, que é thanatos também, é separação também, é separação do homem para com Deus, criando então um abismo entre o homem caído no estado de morte e o seu Deus, o seu Senhor, o seu Criador. O profeta Isaías, ele ilustrou esse distanciamento que acontece entre o Criador e a criatura caída no estado lastimável do pecado, quando ele diz lá no capítulo 59, versículo 1, eis, assim diz o Senhor, que os meus ouvidos não estão agravados, nem as minhas mãos encolhidas, mas os vossos pecados fazem divisão, criam abismos entre vós e o vosso Deus. De sorte que o homem, enquanto está longe de Deus, ele está morto. Morto não no sentido físico, mas morto no sentido espiritual. Está morto no sentido de que não pode se relacionar com Deus. Está morto no sentido de que não pode pertencer à família de Deus. Está morto no sentido de que ele não pode receber o Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou no Evangelho de João, capítulo de número 16, que o Espírito Santo o mundo não pode conhecer. Então o homem, quando está longe de Deus, está morto no sentido espiritual. Mas ainda a Bíblia fala de uma terceira espécie de morte, que é a chamada segunda morte. É a morte eterna, é a morte derradeira, aonde o homem será lançado, se mantendo-se no seu pecado, será lançado no lago de fogo
e sofrerá os efeitos do juízo de Deus durante toda a eternidade. Agora, além da Bíblia falar para nós sobre a morte, morte física, morte espiritual e a segunda morte, esta é uma mensagem que paira as páginas sagradas. Nós também temos nas páginas sagradas esta mensagem, esse texto, essa verdade gloriosa, dita por Jesus num ambiente funesto, num ambiente tristonho, num ambiente angustiado, num ambiente de luto de Betânia, quando ele chega ali e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E quem crê em mim, vive para toda a eternidade. Você deve crer nisso. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele estava ilustrando a obra redentora, salvadora, vivificadora que acontece com aqueles homens e aquelas mulheres que se encontram com ele. E durante o seu ministério, Jesus ressuscitou 3 pessoas, e as 3 situações ilustram o que acontece com aqueles que encontraram Jesus e foram encontrados por Jesus sendo ressuscitados. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ressuscitou, aqui nesse texto de João 11, a Lázaro, que estava morto há 4 dias. E é muito interessante que depois que Jesus liberou a sua palavra dizendo: Lázaro, ressuscite e venha para fora da sepultura, do túmulo, a Bíblia diz que o Lázaro veio para fora, e ele estava envolto numa faixa, ele estava envolvido num pano, num lençol. Os comentadores falam que eram cerca de 70 metros de faixa, de lençol, que enrolavam o sujeito, embalsamavam e enrolava para que ele passasse por um processo de mumificação e tivesse a vida, a preservação da sua estrutura física, não a vida exatamente, mas a preservação da sua estrutura física. Mas aí Jesus chegou ali em Betânia, e depois de 4 dias ele disse a Lázaro: venha para fora. E a palavra de Deus diz que a morte que se submete à voz poderosa de Jesus, pois ele é a ressurreição e a vida. A morte que oprimia a todos os homens, mas que respeita a voz poderosa do Senhor Jesus, a morte liberou Lázaro, e ele veio para a sua família, e ele estava envolto em muitas faixas, e aí então o Senhor Jesus disse para a sua família, e também para os judeus que estavam ali, e quiçá para os discípulos também: desatai-o, tirem todo tipo de embaraço, tirem todo tipo de faixa, tirem todo tipo de empecilho, tirem todo tipo de peso, todo tipo de amarra, tirem todo tipo de situação que o prendem, para que ele possa ser livre e livremente adorar e glorificar o meu nome. Quando nós encontramos com Jesus, Jesus nos ressuscita, nos arranca do charco de lodo do pecado, nos arranca do estado de caídos no pecado adâmico, nos arranca do estado de morte, nos chama para a vida, e Jesus dá uma ordem: viva, e viva de forma livre. Se desvencilhe de todo e qualquer embaraço, de todo e qualquer empecilho, de toda amarra, de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te clausura. Se liberte não apenas da morte para a vida, mas das cadeias para a liberdade, para viver o Evangelho com liberdade, para receber o poder do Espírito Santo com liberdade, para receber a palavra de Deus com liberdade, para adorar e louvar o nome do Senhor com liberdade.
liberdade, para pertencer à igreja de Cristo com liberdade, para cumprir a sua vocação, o seu ministério e a sua chamada com liberdade. Quando o Senhor Jesus nos ressuscita, não apenas nos tira do pecado para a santidade e a pureza, mas também Ele quebra e Ele desfaz e Ele destrói todo tipo de amarra que nos segura para que vivamos livres na liberdade do Senhor Jesus. O homem, quando está no pecado, ele julga-se livre, ali ele está na clausura. Ele está na clausura do cigarro, da bebida, das drogas ilícitas, da prostituição, de uma vida sem Deus, de um distanciamento do Salvador. Mas o dia que esse homem tem um encontro com Jesus, como eu tive, como você teve, como os nossos irmãos que estão nos ajudando aqui tiveram, quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus nos chama da morte para a vida. Jesus corta todos os cordéis da morte, todos os grilhões, todas as correntes, todas as amarras, todas as cadeias, todas as prisões, e Jesus nos liberta para servirmos a Ele com alegria, com entusiasmo no coração, na mente e na alma. O Senhor Jesus, Ele quer ressuscitar você, e Ele quer trazer a você a liberdade e a libertação. Eu não sei o que é que tem te aprisionado, eu não sei o que é que tem sido motivo de paralisia para você, mas eu venho aqui como arauto de Deus para dizer para você: Jesus vai libertar você, Jesus vai tirar você desse rolo, Jesus vai tirar você de tudo isso que te envolve, que te paralisa, que te segura, e Ele diz: eu estou libertando o meu povo. A liberdade de Jesus para você, a liberdade de Jesus para sua casa, a liberdade de Jesus para sua alma, a liberdade de Jesus para os seus sonhos, os projetos, os planos dele na sua vida. Jesus tem liberdade para nós. Agora o Senhor Jesus, Ele ressuscitou também a filha do Jairo, e a Bíblia diz que ele entrou lá na casa e ele chamou a si 3 discípulos só, Pedro, Tiago e João, mais o Jairo e a esposa dele, 5 pessoas. Às vezes a gente diz assim: Jesus não pode fazer muita coisa quando tem pouca gente. Jesus faz quando Ele quer fazer. Para Ele não interessam as circunstâncias, não interessa para Ele quem está, quem não está. Quando Ele determina, quando Ele libera a sua palavra, quando Ele chama-nos para um colóquio mais particularizado e diz: hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia da morte bater em retirada, hoje é o dia da virada de cativeiro, hoje é o dia de eu colocar um sorriso nos seus lábios, um novo cântico na sua língua, hoje é o dia de eu exaltar o seu coração. Jesus não precisa de muita gente e nem de muitas condições. Ele faz porque Ele é Deus, e contra a sua palavra não há nenhuma resistência e nenhuma oposição. Aleluias. E o Senhor diz então ali a expressão em aramaico, Talita cumi, que Marcos traduz para nós, dizendo aquilo era aramaico, e significava o seguinte: Talita quer dizer menina, a ti eu te digo, levanta menina, ressuscita menina, Urabacandaramahai, aleluias, 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 aleluias. Jesus ressuscitou a menina, aleluias, e a hora que Jesus ressuscitou a menina, os pais ficaram impressionados, maravilhados, e os pais disseram assim: e agora, Senhor, o que a gente faz? Jesus falou assim: prepara uma macarronada com frango, Coca-Cola, prepara para ela aí uma boa tapioca com queijo, prepara para ela aí um suco gostoso, dá para essa menina de comer, porque ela voltou da morte para a vida.
E ela precisa de alimento, ela precisa de saúde, ela precisa de nutrientes. E a ordem é: alimentem essa menina, aleluias. Quando Jesus ressuscita o Lázaro, ele desata o Lázaro para que o Lázaro viva na liberdade. Conversão é liberdade, redenção é liberdade. Mas quando Jesus ressuscita essa menina, ele demonstra que aqueles que foram ressuscitados, reerguidos, restaurados, refeitos, reconstituídos, estes agora vão viver sobre os cuidados, a provisão de Deus, que vai prover alimento para a caminhada, sustentação para a vida e provisão para o necessário. Quando nós fomos ressuscitados e nós participamos do batismo, fomos integrados pela ceia do Senhor à igreja, aleluia, nós viemos para a igreja e aí nós sabemos, passamos a saber, ficamos sabendo que aqui na igreja, a principal tarefa do crente na igreja é estudar a palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus é exposta na segunda-feira no culto de oração, na terça-feira na consagração pela manhã. Aleluia, quando tem encontro das irmãs aqui da Unifadeb, a palavra de Deus é exposta. Aleluia, na quarta-feira no culto da vitória, a gente faz orações sim, mas o alvo é a palavra de Deus. Na sexta-feira o culto de ensino, o que é dado aqui para nosso alimento e a nossa nutrição é a palavra de Deus. No sábado, nos eventos que a gente tem, é a palavra. No domingo de manhã, na escola bíblica dominical, é a palavra. E à noite é a palavra, de modo que ninguém fica com fome. Aleluia, todos podem se assentar e comer à vontade, porque quem ressuscita precisa comer da palavra, precisa comer, aleluia, o livrinho sagrado, precisa comer a palavra como mel, precisa comer a palavra, devorar a palavra e se alimentar da palavra de Deus. É muito interessante que o apóstolo Pedro fala que a igreja, ela tem que começar com leite. Paulo, ele diz assim: eu já queria vos dar uma comida mais sólida, mas eu respeito a fase de vocês, que é a fase do nã, a fase do ninho, a fase do mucilon, aleluias, não importa, é papinha, aleluias, é só o caldinho, mas daqui a pouco vai robustecendo, vai ficando forte, daqui a pouco vai ganhando sustância, e quando vai ganhando sustância, a palavra de Deus pode ser engrossada, os questionamentos, os grandes temas teológicos podem ser postos à mesa, e há, aleluias, digestão disso, há nutrição da igreja, e o crente come e se alimenta para a glória, honra e louvor do Senhor. Mas a gente não come só da palavra. Há aqui na igreja uma comida que é servida e que esta noite nós vamos comer, que é o pãozinho mesmo, pãozinho feito de trigo. E aqui nós pegamos o pão e comemos o pão, e quando comemos o pão, nós nos alimentamos do corpo de Jesus Cristo, que foi moído e dilacerado na cruz do Calvário, por cada um de nós. Você está ressuscitado, aleluia, você já saiu da morte para a vida, então assim diz o Senhor para você: puxa a sua cadeira, assente-se à mesa, porque há comida para você, o banquete está posto, aleluia. A Cimeire tem o capricho de montar uma mesa tão bonita aqui, né, Cimeire, para ilustrar esse ato da igreja. Que ato? O ato de que nós podemos nos assentar, aleluia, e comer junto do corpo de Jesus, aleluia, receber força, a fortalecimento de Deus para você através da carne, aleluia, através do corpo, através do sangue de Jesus, fortalecimento para sua mente, para suas emoções, para o seu corpo, para a sua vida espiritual, a nutrição de Deus para nós. Mas a gente não come apenas, aleluia, da palavra aqui, desse pãozinho que simboliza o corpo de Cristo. Nós comemos também das provisões do Senhor. E eu sei que muitos dos meus irmãos que estão me ouvindo perderam o emprego. Eu sei que muitos dos meus irmãos que são autônomos estão passando por dificuldades financeiras.
Ano passado nós ainda tivemos mais incentivos em diversas áreas durante a pandemia, mas esse ano até esses incentivos mirraram um pouco. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita porque Ele tem condições de cuidar. E Jesus vai cuidar de você, Jesus vai cuidar da sua casa, Jesus vai cuidar da sua família. A provisão de Deus chegando para você, aleluia, o alimento, o necessário, o essencial não vai faltar para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a graça de Deus. Jesus, quando nos ressuscita, aleluias, nos coloca para comer da sua palavra, do seu corpo e de provisões maravilhosas que Ele tem para a nossa vida. E por fim, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a terceira pessoa que Ele ressuscitou durante o seu ministério foi o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. E quando Ele ressuscitou aquele menino, o texto diz que o menino ficou sentado, e o menino, não aguentando, começou a falar. E ele falava, e falou à mãe, e falou aos amigos, e falou aos colegas, e de modo que a notícia correu para todos, e todos diziam: ele ressuscitou o menino, e o menino voltou a falar. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ressuscitou Lázaro e o desatou para a liberdade. Jesus ressuscitou a filha do Jairo e trouxe a ela provisões gloriosas. Aleluia! E Jesus ressuscitou esse menino e colocou nos lábios dele palavras ditosas, maravilhosas, elogiosas, para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Quem está ressuscitado tem o que falar. Quem está vivo tem o que dizer a respeito da obra de Jesus na sua própria vida, o que dizer da obra de Jesus na vida dos seus familiares, o que dizer de Jesus, aleluia, da obra de Jesus na vida dos irmãos. Eu sei, queridos irmãos, e nós aqui nesses dias choramos com os que choram, nós estamos condoídos com os irmãos enlutados. Isso é muito difícil para nós, mas nós também estamos empolgados e animados. Por quê? Porque também há vida entre nós, a ressurreição entre nós, da parte do Senhor cura, e isso, aleluia, nos obriga a abrir a boca e a falar, dizer: o Senhor é vida, o Senhor é restauração, o Senhor está no controle de tudo e de todos. Ainda que a morte aparentemente triunfe por um tempo, aleluia, vai chegar o dia que esse crente será trazido de volta, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e adentraremos nas mansões celestiais, porque Ele é vida, Ele é vida, Ele é vida, e Ele é vida, aleluias.